Bem, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Ayala, sou maestro no Conservatório de Música e Artes de Brasília. O Conservatório de Música e Artes de Brasília é uma escola de música que fica situada em Taguatinga, Distrito Federal, e é uma escola de música que visa o ensino técnico, né, um curso técnico dos instrumentos musicais, seja eles populares, eruditos, e também a área de canto. Trabalhamos com diversas práticas de conjunto também. E bem, neste mês nós vamos inaugurar aqui, estamos inaugurando nesse exato momento, um programa de lives que vai compreender bate-papos, entrevistas, palestras, que é o caso de hoje, até mesmo performances ao vivo, toda quinta-feira às 9 horas da noite, quinta-feira às 21 horas. Então já começa a colocar na sua agenda aí, começa a se programar, porque isso vai virar uma tradição a partir de hoje. O convidado desta quinta-feira está entrando. É o Rafael Ribeiro, o professor Rafael Ribeiro. Ele é professor lá do Conservatório De música, professor de piano, professor de matérias teóricas, professor de harmonia, de teoria, professor de história da música também. Uma rápida contextualizada. E aí, Rafael, beleza? Bom, agora tá funcionando? Agora está perfeito. Legal. Tá ótimo. Então tá bom. Estou aqui fazendo as considerações iniciais, fazendo uma apresentação sua. Então, o Rafael, ele é mestre em musicologia, bacharel em piano, ambos pela Universidade de Brasília. Formou-se no Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi, em piano e violino. E a partir de 2010, diversificou sua atuação musical, enveredando pela composição, performance, regência e pesquisa musical. E aí, nesse último campo, ele investiga a relação entre política e música, observando normas públicas que afetam direta e indiretamente a vida dos músicos profissionais. Então, Rafael, seja bem-vindo a este Obrigado. programa. Eu que agradeço Bem, aí. é muito legal a gente fazer isso aqui. A gente já trabalha já de longa data junto, né? Desde da UNB. Eu entrei na UNB foi em 2009, você acha que foi um ano antes, né? E desde então a gente vem trabalhando juntos, né? Tem trabalhos principalmente na área coral, né? Regência e correpetição, enfim. Bem, Rafael, antes de tudo, as pessoas estão chegando, ó, legal, temos 21 pessoas ao vivo aqui. O pessoal vai entrando, vamos só fazer umas preliminares aqui, super rápida, porque hoje a gente vai falar de Beethoven e Super Napoleão. rápido. Super rápido, super rápido. Que é um assunto que é relevante e eu pretendo, inclusive, abordar com todos os entrevistados aqui, porque a gente está num momento de crise, de pandemia, todo mundo é recolhido em suas próprias casas e a gente tem que... O músico ele tem que saber lidar, né, com essa realidade atual. Então, eu queria saber da sua parte, o que você tem feito, você é professor de música, como é que você tem feito aulas online, como é que você tem feito em relação à performance, como é que está a sua prática musical nesse momento de quarentena, digamos assim? Eu costumava dizer que antes da quarentena eu trabalhava 16 horas por dia com vários projetos e agora eu estou trabalhando 15 horas por dia, deu para descansar um pouco. Mas, É, piadas à parte, assim, a gente tem que se reinventar. Uma coisa acontece, a gente não pode deixar essa coisa parar. Então, a partir do momento que a gente perdeu algumas aulas, perdemos alguns concertos, alguns ensaios, a gente acaba é, criando apostilas, material de estudo, algumas lives, se dedica a alguns outros sim, complementos que a gente pensa visando não só nos próximos 30, 60 dias, mas talvez nos próximos 5, 6 anos. A gente ganha conhecimento, planeja cursos a longo prazo e é. material para a gente entregar de volta para a sociedade daqui a um tempo. Exatamente. E assim, na sua opinião, super rápido aqui, na sua opinião, talvez seja uma pergunta até difícil de responder brevemente, mas é interessante para quem está ouvindo aqui ter uma ideia, né, do nosso ofício musical, porque ele pode estar entrando assim numa situação que possa de repente ser complicada e você falou interessante da questão da gente ter que se reinventar nesse momento, porque acho que a sociedade como um todo ela vai se modificar, vai se transformar por conta disso tudo, né? Então, como que você vê a nossa vida de músico, a vida do artista
pós-pandemia? Não, sinceramente, eu não acho que muita coisa vai mudar, não. A gente vai ter que adotar alguns cuidados no futuro próximo, né? Apesar de a tendência é que as atividades voltem a pouco, mas ainda assim a gente tem risco de pegar um vírus e tal, o HN1, por exemplo, ele ainda tem gente pegando o vírus vira e mexe. Então a gente vai ter que adotar, sim, alguns cuidados, mas num grande prazo, eu acho que as coisas vão voltar ao normal, nós vamos fazer orquestras, nós vamos continuar fazendo ópera em Brasília, vamos voltar a fazer concertos, vamos continuar produzindo arte. Mas eu acho que vai ser um ponto positivo para os artistas, porque esse meio digital ele não estava explorado pelos artistas ainda. Era uma coisa que outros empreendimentos usavam muito, gamers, designers, mas não músicos. Os músicos se valiam muito da presença in loco dos seus concertos, e agora as modalidades de palestras online, de concertos e recitais online podem se tornar uma atividade no futuro, sim. Eu acho que vale a pena. É engraçado, né? Quem que poderia imaginar que isso fosse acontecer? Desde o ano passado, estava nos programas das grandes orquestras, dos grandes coros, e enfim, vários artistas colocaram na sua programação exatamente o compositor que vamos falar nesta noite, que é Beethoven. Esse ano era para ter sido o ano Beethoven, o ano dos 250 anos. Nossa, quantos concertos, quantos projetos bonitos foram cancelados. Por exemplo, tem o exemplo aqui de um coro o Madrigal, da cidade. O Cantos Firmos, que foi convidado a fazer um concerto, né, em Berlim, fantástico, em Berlim, para cantar a Nona Sinfonia. Exato. Que, aliás, uma curiosidade, eu não sei se você tá atento aí, exatamente hoje é aniversário da estreia da Nona Sinfonia, você sabia disso? Olha só, legal, curioso. Foi composto exatamente num dia 7 de maio. Composto ou estreado? Estreado. No dia estreou exatamente no dia 7 de maio. Então, Michael Umlauf, o regente da estreia. Mas, exatamente. Injustamente, porque também a gente comemora esse ano 200 anos do nascimento de Chopin, hein? Nem tudo é Beethoven. Mas, com certeza, Beethoven está aí 100 anos no panteão, do Nepomuceno também. Também, exatamente. É um ano que tem bastante margem para comemoração. Logicamente, assim, Beethoven tem a sua importância, a gente não pode negar, e quem estuda música um pouquinho mais a fundo, principalmente obras sinfônicas, sabe o peso que ele tem na geração da música orquestral no século XIX e do século XX, né? As tendências que ele provocou de alargamento da orquestra, de mudança de forma das formas clássicas. Sem sombra de dúvida, ele foi uma pessoa revolucionária. E eu acho que esse é um tema que não pode faltar nessa abordagem. Beethoven ele foi um revolucionário numa época marcada por revoluções também, ou melhor, por uma grande revolução que depois disseminou desencadeou várias outras revoluções na Europa toda. Por isso que eu escolhi o tema de hoje para falar justamente da relação entre duas pessoas que são consideradas gênio, cada um no seu ramo, né? Que Napoleão Bonaparte ele é considerado um gênio das manobras militares e Beethoven é considerado um gênio da música, e não é à toa. Mas para a gente entender... pode falar. Só para agora meio que contextualizar, para de repente quem chegou no meio da live, e aí já para te passar a bola em definitivo. Então, esse é um programa de lives que está estreando a partir desse momento, e feito essas preliminares agora, vou dar a palavra agora para o Rafael, que cada professor vai trazer uma abordagem sobre um assunto determinado. Hoje, escolhemos um formato de uma espécie de mini palestra, digamos assim. O Rafael vai tratar exatamente do que ele acabou de dizer aí sobre a relação de Beethoven com Napoleão Bonaparte, né? E pensando Beethoven e Napoleão Bonaparte, assim, de uma forma geral, quando a gente pensa entre os dois, não tem como não deixar de vir à cabeça a heroica, né? Porque Beethoven escreveu uma dedicatória, isso é uma coisa que é amplamente divulgada, muita gente, todo mundo conhece essa história. Vou tratar disso também.
Beethoven, com certeza. Então, eu estou falando aqui mesmo que um spoiler, digamos, do que você vai falar, né? Com certeza você vai falar disso, e não dá para a gente dissociar a imagem dos dois. Então, agora com vocês, o Rafael Ribeiro vai trazer, então, esse assunto, né? O que Napoleão Bonaparte poderia ter influenciado no estilo de composição, na forma, até mesmo no caráter de suas obras, que com certeza tem muita coisa aí para você falar. Eu quero deixar aqui um convite para todo mundo. Hoje, infelizmente, uma live de Instagram, ela tem que ser curta, não dá para a gente apresentar muito material, e eu tenho uma palestra aqui de mais ou menos 1h e pouquinho. Se você quiser ver a palestra completa, diga aí, dá um like aí depois, se inscreva no canal. Brincadeira. Mas só diz aí se quer, porque eu posso preparar o material e colocar no YouTube. Eu já preparei... durante a fala dele... Desculpa, Rafael. Durante a fala dele, façam perguntas, porque se no finalzinho, se sobrar tempo, de repente a gente pode falar, ou só o Rafael pode falar e pode esclarecer qualquer coisa. Legal. Então, olha só, também mais um detalhe, também, como é uma palestra, aqui agora, rápida, não tem como eu mostrar para vocês exemplos musicais. Então, eu preparei no YouTube uma playlist pública, se você colocar lá, palestra... Reflexos de Napoleão Bonaparte na obra de Beethoven, que é o título da palestra, você vai encontrar uma playlist com as principais obras influenciadas, ou que eu vou falar durante a palestra. Então, é uma lista de quase 30 músicas ao longo da vida de Beethoven, então todas marcadas, não só de Beethoven, mas de outros agentes que estavam envolvidos nessa cena. Antes de eu falar de Beethoven e Napoleão, é preciso que que a gente entenda o que estava acontecendo, para entender a importância deles como um caráter revolucionário. A Europa, naquela época, ela vivia a era das monarquias absolutistas, né? Também chamado despotismo esclarecido. Isso significava que um governante, ele assumia o seu caráter de um ditador mesmo, e dotado de todos os poderes possíveis para governar. Ele comandava todas as partes da vida de uma pessoa, mais ou menos, né? Mas todo o caráter econômico da nação, o caráter social, o caráter jurídico, o caráter militar da nação. Ele emanava tudo. Todo mundo ficava submetido às vontades, os caprichos, os gostos, as opiniões desse governante, até mesmo a religião. Teve caso de governante que trocou de religião e obrigou todo mundo que morava no seu reinado a trocar de religião para a mesma da dele. Casos absurdos, né? Então, um músico naquele período, no século XVIII, ele também estava sob julgo do gosto dessas pessoas. Por exemplo, Joseph II da Áustria, hoje é a Áustria, mas naquela época era o Sacro Império Romano Germânico. Vocês estudaram isso na aula de história, né? Então, ele não gostava de balé e não gostava de ópera séria. Ópera séria é um gênero de ópera, não quer dizer que é uma ópera séria, não. Era também, mas é um gênero diferente, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes. Então, por exemplo, ele escreveu numa carta para o ministro-chefe dele, dizendo que ópera séria é um espetáculo chato, que nunca vai ter serventia para mim. E ele dizia que o balé era uma, abre aspas, inútil excitamento da sensualidade feito por pulos eróticos no palco todo. É o gosto dele. E então, isso refletia como que os músicos da época tinham que se comportar. Então, como ele preferia a música bufa, a ópera bufa, porque era mais alegre, mais simples e mais divertida, havia um maior número desses espetáculos na sua corte. Inclusive, quando tinha ópera bufa, ele chamava os amigos, né, como era comum, chamava a corte toda para assistir, mas quando era ópera séria, ele fazia os amigos dele pagar, porque ele não queria pagar o salário dos músicos. Então, ele fazia a corte pagar, né? Então, estava tudo acontecendo dentro desse tipo de regime. E começou a ter uma afluência, um tipo de pensamento que a gente chama de iluminismo, a era da razão, né, como ficou conhecido grande parte do século XVIII, que buscava trazer de volta o poder à sociedade, né, ao homem, enquanto minava o poder da autoridade governamental ou mesmo da igreja, que naquela época igreja e Estado era uma coisa só, fundida também. E esse pensamento do iluminismo ele foi disseminado na sociedade toda. Por exemplo, na Querela dos Bufões. Querela dos Bufões foi um episódio que aconteceu em Paris, onde eles apresentaram uma ópera de Pergolesi, La Serva Padrona. Né? A gente já apresentou aqui em Brasília tantas vezes, é uma comédia muito divertida. E acontece que
Alguns críticos entraram em choque, falou, que é isso? Botar uma comédia italiana, que coisa feia. A gente tem que ouvir a verdadeira arte francesa. E virou dois lados da moeda, um falando que uma arte era melhor que a outra. Num estado absolutista, por exemplo, um censor ia lá e falava, chega disso aqui, eu quero essa arte de cá e não aquela de lá. Só que por causa desse pensamento iluminista que corria por meio de livros, por meio de panfletos, em reuniões, em cafés e tudo mais, o veredito foi dado da seguinte forma, escrito num jornal. Quem tem que escolher qual é melhor é o público francês, abre aspas, pois ele sozinho tem o direito de decidir se uma obra será preservada para a posteridade ou usada como papel de embrulho de compras. Beleza. Não era o rei quem decidia. Era o povo quem tinha que decidir. E é assim que tinha que ser, e mais ou menos é assim que é hoje. Lógico, tinha alguns governantes mais para lá, alguns mais para cá, né? Frederico II, por exemplo, ele foi da Prússia, né? O estado que existia à época, ele foi considerado um proponente do absolutismo iluminista. Ele era um ditador, mas não tanto. Ele aboliu a tortura, modernizou o Estado, o serviço social, reformou o sistema judicial, instituiu um código civil, permitiu que homens que sem status de nobreza se tornassem juízes, encorajou a imigração, permitiu liberdade de imprensa, de literatura e foi um dos primeiros a instituir educação pública e obrigatória, que é o que a gente tem hoje basicamente em todos os países do mundo. Sim. Então, nem tudo eram flores. Beethoven, ele nasceu no meio dessa revolução de ideias, dessa revolução de acontecimentos. Ele nasceu em 1770, numa cidade onde hoje é a Alemanha, a cidade de Bonn. E o pai dele obrigou ele a estudar piano para ser um Mozart novo. O pai dele gostava do Mozart, da atenção que o Mozart tinha no mundo, e queria que o Beethoven fosse um igual. Ele chegou a mentir, por exemplo, nos cartazes. Beethoven ia se apresentar e ele falava, olha, esse aqui tem 6 anos de idade, olha o tanto que ele é um gênio. Mas era uma mentira, Beethoven tinha naquela época 7. Escândalo, né? Não, mas não tira o motivo de que ele é um gênio também, 7 anos já fazendo concertos públicos, né? Quem me dera. Beethoven decidiu estudar com Mozart, de tanto o pai falar. Quando tinha 17 anos, ele foi para Viena, onde Mozart morava. Não tem prova de que os dois se encontraram. Existe uma alta chance deles terem se encontrado, mas ninguém tem não existe nenhum registro, nenhuma evidência de que eles de fato se encontraram. Beethoven ficou 2 semanas em Viena e teve que voltar. A mãe dele tinha ficado doente. Quando ele chegou, ela morreu. E o pai dele se tornou alcoólatra, batendo nos filhos e tudo mais. Beethoven, com 17, 18 anos, teve que segurar a família toda, teve que trabalhar para poder sustentar os irmãos, sustentar o pai, teve que entrar na justiça contra o próprio pai para poder pegar a pensão do Estado, porque ele gastava o dinheiro todo comprando bebidas, ele teve que entrar na justiça para pegar esse dinheiro e conseguir cuidar dos próprios irmãos. Não bastasse isso, foi quando estourou a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ninguém sabe também, os historiadores não têm um motivo claro de por que estourou. O povo estava muito insatisfeito e tomaram o governo. Já apontaram desigualdade social, ideias políticas, ideias econômicas do iluminismo, fatores ambientais. O povo estava passando fome, deu uma seca, perdeu as comidas, o povo passou fome e quis jogar a culpa no governo todo. Pode ser irresponsabilidade financeira do governo, que gastava mais dinheiro com uma coisa do que com a outra. Altos débitos, a dívida do Estado francês naquela época era gigantesca. Enfim, tudo isso pode estar relacionado e provavelmente está relacionado para explicar as causas da Revolução, que durou 3 anos de conflitos de um lado e do outro. Em 1792, quando acabou a Revolução Francesa, Beethoven decidiu se mudar para Viena. Joseph Haydn convenceu ele, sai de Bonn, cidadezinha pequena, vem para a capital, vem ter aula comigo. Mozart está morto mesmo, bora para lá. E o Beethoven foi para lá, para Viena, começou a estudar com Haydn, começou a frequentar os salões da nobreza vienense, ele adquiriu postura, ares aristocráticos, né? Ele dizia ser descendente de uma família nobre, para você ter ideia. Lembra que ele era de uma cidade do interior.
Beethoven era Ludwig van Beethoven. Esse van é o mesmo nosso, né, o D, né, o José da Silva, qualquer coisa assim, só que é de origem holandesa, é uma origem pobre. Ele trocou seu nome para Ludwig von Beethoven, que era a partícula usada pelos nobres alemães, para ele se misturar lá no meio. Aí aqui eu vou deixar uma dúvida. Será que ele fez isso para tentar parecer ser um nobre? Ou será que ele fez isso para imitar o comportamento local? Afinal, o próprio Beethoven ele já assinou o nome dele como Luigi Beethoven, italiano. Tem que fazer assim quando é italiano. E também como Louis Beethoven, em francês. Louis Bequinho. Era comum a gente trocar o nome, as pessoas trocarem de nome de acordo com o lugar ou com a pessoa com a qual ela falava. Isso. Fica aí essas duas hipóteses. A Revolução Francesa durou 3 anos, mas o que veio a seguir, a Primeira República Francesa, não foi nada bom. Os jacobinos instituíram o que ficou conhecido como Reino do Terror. Foram dezenas de milhares de pessoas assassinadas, mortas sumariamente, sem direito a julgamento. Os caras falavam, você é rei, você é nobre, está morto. Você foi da igreja, você é um padre? Está morto. Não queremos saber. E o terror foi tão grande que outras nações da Europa toda falaram, gente, isso aí não pode continuar assim, a gente tem que parar com isso. Então eles formaram uma coalizão de várias nações, de vários estados da Europa para tentar derrubar a ditadura francesa. Spoiler, foram 7 coalizões europeias inteiras para tentar derrubar a França. A primeira coalizão, que ainda foi na última década do século XVIII, foi um fracasso. Os franceses chamaram um general famoso para cuidar de uma campanha na Itália. Esse general era Napoleão Bonaparte. O cara era um gênio no campo militar. Ele dizimou as tropas inimigas assim, quase nenhuma causalidade nas tropas francesas. Quando ele voltou para a França, o pessoal falou, cara, você é um herói. E ele falou assim, eu não vou parar por aqui. Vamos agora dominar o Egito. A gente pegou a França, pegou a Itália, a gente pega o Egito, controla o Mediterrâneo, a Inglaterra não vai conseguir chegar às Índias, vai perder especiaria, vai perder comércio e a gente vai ganhar a guerra. O cara falou, gênio, vamos lá. O detalhe foi que ele perdeu essa campanha. Mas, durante a estadia dele no Egito, a incursão dele lá conseguiu levar de volta para a Europa, por exemplo, marcos cartográficos locais. Foi nessa expedição que ele descobriu a Pedra Roseta e permitiu traduzir grego, hebraico, antigo. Foi nessa viagem que se fundou a egiptologia, que se criou um fascínio dos franceses quanto ao país, né, o Egito, e quanto à civilização que existiu, né, milhares de anos atrás. Foi talvez nessa campanha que deu o pontapé inicial para diversas expedições arqueológicas que surgiriam no século XIX e no século XX. Isso foi importante. Talvez não valesse a pena, mas teve seu lado bom. Enquanto as tropas estavam na África, formou-se uma segunda coalizão para tentar derrubar a França. Nisso, quem estava no poder na França não era Napoleão. Napoleão era só um general. O pessoal, os jacobinos ainda do Reino do Terror, falaram assim, olha, a gente está perdendo um pouco de poder, está perdendo um pouco da guerra, tem inimigo interno, inimigo externo, vamos dar um golpe de Estado e pegar o poder de novo para a gente. Foi aí que um pessoal teve uma ideia. Cara, e se a gente desse um golpe de Estado, dentro do golpe de Estado, tirasse essa galera e botasse o Napoleão? Pelo menos o cara manja das coisas. Fizeram isso, colocaram o Napoleão, junto com mais 2 outras pessoas, virou um poder tripartite, e ele começou a reinar dali para frente. Não interessa muitos detalhes políticos, mas o que vem daqui. Ele assumiu o poder numa república caótica, tomada por dívidas, guerras, crises internas, inimigos para todos os lados, desorganização política, desorganização social. E ele conseguiu, em pouco tempo, reorganizar tudo. Reorganizou o exército, reorganizou as contas públicas, começou a modernizar a cultura e a sociedade francesa. O modelo de conservatório que existe hoje foi fundado nesse período. Ele começou a ser tido como um salvador, o que ia trazer a Europa a um novo patamar de liberdade, fora daquelas monarquias e do papado. Beethoven, ele não era nenhum monarquista. E ele também... Era totalmente ao avesso, né? Ele a ideia monárquica. Exatamente. Mas ele sabia que a República Francesa não era o caminho certo. A Revolução Francesa...
acabou tendo um certo excesso, né, com algumas dezenas de milhares de pessoas sendo assassinadas. Mas ele via Napoleão, assim como muitas outras pessoas, como uma pessoa que ia corrigir esses excessos. Beethoven estava tudo tranquilo até aqui, mas tranquilo só nas aparências. Em 1802, bem no comecinho do século, Beethoven escreveu uma carta para o irmão dele, que ficou conhecida, os historiadores deram um título para a carta, chamado O Testamento de Heiligenstadt. Vocês encontram essa carta na internet facilmente. Foi nessa carta que Beethoven estava desabafando para o irmão dele sobre um problema que acho que todo mundo já sabe. Beethoven estava ficando surdo. Já tinha 6 anos que ele estava ficando surdo, e ele tinha ido em médico, nada estava adiantando, ele estava se afastando das pessoas, e isso gerou uma crise depressiva suicida em Beethoven. Imagina, você precisa da sua audição, você é um músico. Que patrão ia te contratar para você ser um músico se você não sabe ouvir, se você é surdo? O que os inimigos dele iam falar dele se descobrissem que ele era surdo? Beethoven, o problema estava cada vez ficando pior e Beethoven não conseguia lidar com esse sentimento. Mas isso foi uma questão importantíssima. Beethoven conseguiu dar a volta por cima e falar, daqui para frente, eu vou seguir um novo caminho. Ele mesmo falou essas palavras, um novo caminho. Ele falou assim, eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim. Eu não quero saber o que as pessoas pensam da minha arte. Eu não quero saber o que um patrão vai pensar da minha obra. Ele escreveu a primeira obra importante desse novo período, a Heroica. Foi justamente a sinfonia que deu o pontapé, depois a gente pode falar um pouquinho mais dela, mas é uma sinfonia completamente fora das convenções sociais, do que era esperado de uma sinfonia. Algumas pessoas ficavam, gente, mas essa sinfonia está meio esquisita, não era para ser desse jeito, comparava com Haydn. Tá certo. Napoleão, ele escolheu um mundo novo, um caminho novo, né? Um mundo longe da tirania, longe da opressão, onde o homem dava razão a si mesmo. Beethoven também. Beethoven escolheu um caminho novo, só que para a música, longe das críticas sociais, e ele passou a não dar ouvido mais para ninguém. Piadas à parte, porque ele estava surdo. Não, mas piadas à parte significava que ele simplesmente não queria saber da opinião alheia de uma outra pessoa sobre o que ele quer saber do gosto musical, o que ele quer saber da forma, do que o patrão gostaria de ouvir. Por exemplo, tem uma peça que ele escreveu, o Schuppanzig, que foi um Schuppanzig, né, um violinista famoso da época, muito amigo do Beethoven, falou, isso aqui é muito difícil para tocar. E o Beethoven virou para ele e falou, olha, quando eu escrevo música, eu não escrevo pensando no seu instrumento insignificante ou na sua capacidade de tocar. Eu escrevo música que vem na minha cabeça. Eu escrevo música, eu não escrevo para violino. Se vira, tipo assim. Sim. Bastante pesado. Bom, cantores que o Beethoven digam, né? escolheu esse... Exatamente, né? Cantores que o digam, meu Deus do céu. Beethoven escolheu esse novo caminho, mas ele não contava que o Napoleão, parecia uma quadrilha, né? Agora a gente está em coronavírus, vai todo mundo perder a festa junina. O Napoleão, né, tava assim, eu sou o rei da liberdade, aí todo mundo, era mentira, aí todo mundo, né, aquela era cobra, era mentira, né? O Napoleão, ele também escolheu decidir um novo caminho. Ele pegou a coroa da mão do Papa e se coroou imperador. Imagina se hoje uma pessoa, eu chegasse lá no Palácio do Planalto, tirasse a faixa do Bolsonaro e falar, agora eu sou presidente. Quem é que me deu autorização para ser presidente e mandar nos países, ou mandar em você que está assistindo aqui agora? Foi isso que ele fez. Ele assumiu essa roupagem de imperador e falou, eu vou mandar. Quando Beethoven ficou sabendo disso, ele saiu gritando. Agora esse cara vai pisar em cima de todo mundo, ele é só um déspota, um tirano, vai ficar se alimentando as coisas próprias, ele vai se achar superior a todos os homens. Ele tinha escrito a Sinfonia 3, a Sinfonia Heroica, dedicado para Napoleão Bonaparte, com o nome de Sinfonia Bonaparte, de tanto que ele considerava as ideias. Quando ele ficou sabendo que ele se coroou imperador, o Beethoven saiu correndo, riscando a dedicatória, riscando o título, tão forte que rasgou a página. Procurem no Google, assim que essa live acabar, vocês encontram essa fotografia lá. Fantástico. E dizem sobre isso aí que ele chegou a riscar com faca. Eu não sei se isso aí é verídico ou não, se é lenda ou não. Eu acho que foi a ponta.
a ponta da pena era de metal, algumas. Então acho que ele só riscou mesmo, porque dá para ver o risco, mas riscou tanto que acabou rasgando. Rasgando, A sinfonia ele depois deu o nome de Sinfonia Heróica. Nesse ano mesmo, ele escreveu a ópera Fidelio, que a gente apresentou aqui em Brasília alguns anos atrás, que é uma ópera do gênero resgate. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o tema dela é uma pessoa politicamente relevante, é presa injustamente, e a esposa dessa pessoa se finge de homem para trabalhar na prisão e poder resgatá-lo dos confins aí de uma ditadura. É um gênero de ópera que estava muito aflorado naquela época, mas o quanto que o Beethoven estava ligado a essas ideias. Beethoven seguiu compondo, Napoleão seguiu guerreando, fizeram uma terceira coalizão, fizeram uma quarta coalizão, o Napoleão destruiu todas elas. E ele estava quase conquistando a Europa toda, faltava Portugal. Ele decidiu invadir Portugal, foi marchando com as tropas todas para lá, mandou o irmão dele no lugar dele e falou, não preciso ir não, vai lá você. E quando as tropas chegaram lá, eles descobriram que 54 navios estavam levando 19 mil pessoas, inclusive toda a família real portuguesa e toda a corte, para o Brasil. As tropas chegaram um dia depois dos navios saírem, o que era interessante. E esse fato, que foi essa invasão de Napoleão em Portugal, levou ao único caso na história da humanidade onde a capital da metrópole foi instalada na terra da colônia. Olha só. Não é? Beethoven continuou compondo, Napoleão foi invadir Portugal e formaram uma outra coalizão para tentar invadir. Falou, já que você está com as tropas para lá, a gente vem para cá. Mas só que Napoleão não era Napoleão à toa, ele esmagou essa coalizão a toda e em pouco tempo ele marchou sobre Viena. Só foi uma coalizão liderada pela Áustria e ele foi lá e resolveu acabar com tudo por vez. No dia 4 de maio de 1809, ricos, nobres, quem tinha dinheiro, poder, fugiu de Viena. O resto tinha que ficar para trás. Beethoven ficou para trás. Passou mais alguns dias, Napoleão cercou a Viena inteirinha, mandou uma mensagem para o comandante. Renda-se ou eu vou te bombardear. E o comandante respondeu, não, bombardeia aí. Aí o cara falou, bombardeou. Foram poucos dias de bombardeio e o cara falou, não, chega, pode ocupar tudo porque tá ruim. E aí Napoleão conquistou Viena e dominou a cidade durante um tempão. Durante a ocupação francesa, Beethoven estava num café, tomando um cafezinho com os amigos, e chegou um oficial francês passando por ali, vendo se estava tudo certo. Beethoven saiu na hora, gritando, enfiando a mão na cara dele, do oficial francês, com a arma na mão e tudo, falando, se eu fosse um general e eu soubesse de estratégia militar, o tanto que eu sei de contraponto, eu ia fazer você ter um trabalho, eu ia fazer seu salário render alguma coisa. Aí todo mundo na hora, opa, separa, calma, não foi nada disso não, tira essa, calma aí. E a galera tentando apartar, felizmente o oficial simplesmente ignorou Beethoven e continuou andando, né? Beethoven estava sofrendo com aquela ocupação, tanto física, emocional e financeiramente. Perdeu a economia, a inflação estava destruindo todo mundo lá naquela época, tinha imposto pesadíssimo sobre a população para pagar a taxa de indenização militar para a França. Beethoven reclamava que, todo mundo ali ficava falando, que vida, abre aspas, né? Que vida selvagem e perturbadora em volta de mim. Nada além de tambores, canhões, homens e miséria de todo tipo. Faltava comida, faltava água, porque tinha que dar para as tropas francesas também, já era tudo muito escasso. E apesar de todo esse sentimento negativo, esse período marca assim, um dos mais altos graus de musicalidade da ópera de Beethoven. Foi embaixo do bombardeio, escondido no porão da casa do irmão dele, que Beethoven escreveu o seu concerto para piano número 5, o concerto do Imperador, o concerto Imperador. É sem dúvida assim, o melhor concerto deles e um dos mais fantásticos da literatura pianística. O que ele fez mais com piano, tocado, né? Com certeza. Um concerto onde ele explora toda a capacidade do piano com a potencialidade sinfônica da orquestra. É uma coisa que não existia para a época, era inovador. Só veio a surgir lá para a década de 10 anos depois. Apesar do título, título não, há apelido
O Concerto do Imperador não foi dado em homenagem a Napoleão, mas em comparação aos outros concertos de piano. Aquele era o concerto que era o imperador de todos os outros concertos. Entre as pessoas que fugiram de Viena naquela época, estava o arquiduque Rudolf, filho do rei e amigo e patrono do Beethoven. Beethoven dedicou muitas obras a ele, eu não vou entrar em detalhes, mas uma dessas obras que ele compôs e dedicou foi a sonata Le Adieu, né, a sonata do adeus, que é a sonata, se não me engano, número 26, que é belíssima, é quase uma sonata programática. Ele tem 3 movimentos. O primeiro movimento ele deu o título, sonata com título de adeus, o segundo movimento com título de ausência e o terceiro com título de retorno. Outra novidade. Você tem o ano de composição dela? 1809. Ah, tá. Ainda sobre... Depois da pastoral, né? Hã? Depois da pastoral. Depois da isso pastoral. Ele já tinha composto a pastoral. Uhum. Já tinha composto a pastoral, a quinta, sexta pastoral e a fantasia coral. Exatamente. Que foi antes da invasão francesa. Uma outra peça que ele escreveu, né, as ideias militares dele estavam tão grandes que ele escreveu 4 marchas militares nesse período, 4 marchas para a banda militar, né? E ele escreveu uma obra fantástica, que é Egmont. Egmont é uma peça incidental inspirada numa peça de teatro de Goethe e que trata justamente da exaltação do sacrifício heróico de um homem que foi condenado à morte justamente por tomar uma posição assertiva contra um governo opressor. Tudo a ver com a época. E é uma peça fantástica. Eu não vou entrar em muitos detalhes, se sobrar um tempinho a gente fala, mas ela tem um caráter tão forte que ela se tornou o hino não oficial da Revolução Húngara de 1956, quando o povo húngaro se levantou contra o regime socialista que estava em vigor na Hungria. Vou só dizer também que essa peça, ela meio que antecipa o gênero poema sinfônico, que foi inaugurado por Franz Liszt 40 anos depois. Beethoven já estava antecipando tudo isso. Era o revolucionário mesmo, né? Com certeza. Foi a guerra, a revolução causou uma revolução nele. Em 1811, ele se apaixonou por uma mulher, e tem suspeitas de que ela seja uma mulher chamada Antoni Brentano, e ela era casada, aristocrata e mãe de 4 filhos. O relacionamento dos dois estava indo muito bem, os dois estavam muito apaixonados, mas ela chegou a falar assim: eu vou largar meus filhos e meu marido por você. Beethoven falou assim: cara, para tudo. Como é que eu vou ficar com você? Como é que vai ficar minha imagem na sociedade? Eu sou conhecido com a nobreza, com o pessoal rico. Como é que eu vou me relacionar com uma mulher casada? Com uma mulher com mãe de 4 filhos? Uma mulher que decidiu abandonar os próprios filhos? Como é que você vai ser vista pela sociedade fazendo esse tipo de coisa? O divórcio naquela época era uma coisa muito, mas muito difícil de se conseguir e raríssimo ainda de conseguir. Não tinha como. E aí o Beethoven falou: é melhor que a gente termine. Só que ele gostava tanto dela que ele acabou entrando numa crise depressiva de novo. Em 1813 ele estava num estado tão crítico que ele não conseguia compor mais nada. Foi aí, no ano seguinte, 1814, que o amigo dele, Metzel, aliás, 1813, Metzel, o amigo dele, que inventou o metrônomo. Pode xingar, gente, eu sei que vocês odeiam o tec, 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 foi ele que inventou, amigo do Beethoven. Aliás, esse assunto aí do metrônomo na música de Beethoven rende também uma outra palestra inteira, né? Tem muita coisa Mas legal aí pra falar. o Metzel, ele falou para ele: cara, por que você não compõe uma música celebrando uma das vitórias contra Napoleão, né? Naquele período teve 2 vitórias importantes sobre Napoleão, uma em 1812, todo mundo já pensou em Tchaikovsky aí, né? Óbvio que né, a abertura de 1812 sobre Napoleão, e essa de 1813 foi uma batalha importante. A vitória de Wellington, que é o nome da peça, apesar de celebrar um importante marco na campanha, sem sombra de dúvida, a pior obra grandiosa de um grande compositor.
Com absoluta certeza. Eu lembro de ouvir ela quando eu era moleque, eu falava, velho, esse Beethoven aqui tá meio, né, meio coisado, né? O cara tá escrevendo no meio da depressão, sem dinheiro, dá nisso também. Rapaz, essa obra fez um sucesso gigantesco, provando que o que dá dinheiro é música ruim desde sempre, até hoje, né? Até hoje. Né? Até hoje. Cara, Beethoven nunca fez um sucesso tão grande, nem nunca ganhou tanto dinheiro quanto aquela música. Tá certo que ela foi composta e executada num momento quando o orgulho austríaco estava inflado, artificialmente inflado, por causa das condições da guerra. Quando chegou a paz, né, e essa popularidade passou, todo mundo acabou esquecendo essa música e também todo mundo acabou meio que esquecendo quem era Beethoven. Ele nunca mais teve tanto sucesso, nem mesmo com a Nona Sinfonia, que foi um sucesso. A guerra acabou, Napoleão foi preso e em comemoração ele fez uma canção nacionalista chamada Germania e várias outras, umas outras 3 canções nacionalistas também. Mas eu falei que a guerra acabou? Risca. Napoleão fugiu da prisão, voltou para a França, reorganizou o poder, reorganizou as tropas e começou a campanha à guerra de novo, depois de ter sido preso, que estava tudo desmantelado. Se isso não prova que o cara é um gênio, eu não sei o que é. Um líder nato, né? Só que aí, dessa vez, a 7ª coalizão conseguiu derrotar. Não foi tão difícil, porque a França já estava num estado de penúria. E ele foi mandado para uma ilha no meio do Atlântico Sul. Falou, agora você não foge mais. E de lá ele ficou até morrer em 1821. Quando contaram para o Beethoven, e aí, olha, ficou sabendo que o Napoleão morreu? Em 1821, Napoleão falou, não ligo, eu já compus uma música para essa ocasião 17 anos atrás, para essa catástrofe, ele falou isso, catástrofe. A morte do cara que ele odiava tanto era uma catástrofe. E a música que ele falou que ele compôs, provavelmente, né, ou melhor, com certeza, era o segundo movimento da Heroica. A marcha fúnebre da Heroica, porque tem da 7ª, né? Sim, então, sim. Com certeza era aquela marcha fúnebre lá. 3 anos depois, em 1824, Czerny, que foi um ex-aluno do Beethoven, surgiu o tópico, né, do Napoleão no meio de uma conversa, né? E que nem aqui, né? Vira e mexe nos Facebook da vida, aparece Hitler em algum lugar. Então, apareceu um tópico do Napoleão na época, e o Beethoven falou, Napoleão, antes eu não conseguia nem tolerar. Hoje eu penso diferente. Pensa diferente, né? O cara que gostava, depois passou a não gostar, e agora fala, né? Muda a história, né? Eu acho que o Beethoven ainda tinha aquela desilusão, né? Pô, o cara prometeu e não fez. Sim. Se a gente parar para olhar, Beethoven e Napoleão Bonaparte, eles eram 2 gênios com muita semelhança. Cada um compositor e um ditador. Ambos eram estrangeiros. Eles não eram oriundos da cidade onde eles fizeram a carreira. Né? Napoleão era da Sardenha e Beethoven era da Alemanha. E Napoleão foi para a França e Beethoven foi para Viena. Os 2 eram nascidos sem sangue nobre, vivendo e trabalhando entre as elites, mas não por serem elite. E eles só conseguiram ascender por causa da genialidade deles, por causa da determinação dos 2. Ambos têm um caráter revolucionário de quebrar com as coisas que estavam andando, eram autodidatas, perseverantes e marcantes. Ambos gravaram o seu nome na história do mundo ocidental. Um porque tentou unir o mundo por meio da força, e o outro porque tentou unir o mundo todo por meio da arte. Ambos eram o retrato do homem modelo do iluminismo, autocentrado, determinado. E uma semelhança é que um não gostava do outro, quando a gente vai ver a psique mais a fundo. Napoleão, por exemplo, ele não gostava da música como uma expressão universal, da forma que Beethoven gostava. Ele mostrava afeto só pela música que ele gostava, incluindo aí músicas revolucionárias, né? Um amigo dele que cantou uma música para ele, uma música inglesa, né? O Napoleão, e eu vou ler aqui o texto desse amigo dele. Quando eu terminei, Napoleão disse que foi a área inglesa mais bonita que ele tinha ouvido. E eu disse que não era uma área inglesa, era uma balada escocesa.
e não inglesa, né? E Napoleão retrucou. Eu achava bonita demais para ser inglesa mesmo. A música deles é ruim, a pior do mundo. Dá para ver o ranço que ele tinha, né? Napoleão falava, inclusive, mal da música francesa. Para ele, a música francesa era tão ruim quanto a inglesa. Aliás, quase tão ruim quanto a inglesa. Que só a música italiana salvava. Só eles podiam compor uma ópera, né? Beethoven, por sua vez, né? Napoleão era um conquistador, um político que não gostava da música, com essa expressão. E Beethoven era um músico que não gostava do trabalho do Napoleão. Ele repudiava a tirania, repudiava a prevalência de um homem sobre o outro homem. Se a gente for dar uma olhadinha no seu Magnum Opus, que é a Nona Sinfonia, né, que a gente já conhece, sabemos que nela tem um coral e um texto que é cantado que é um poema do poeta alemão Schiller. E nesse poema, justamente, ele prega uma fraternidade universal, onde todos somos irmãos e tudo mais, né? Numa outra obra dele, que é a Fantasia Coral, de 1808, né, quase 20 anos antes, ele também tem um texto um pouquinho semelhante, mas falando mais para o lado da arte. Então, ambos os textos dessas duas obras refletem uma característica da vida de Beethoven, que é o expressar o desejo de liberdade entre os homens, usando Deus e as artes como uma espécie de amálgama entre todo mundo. A visão de humanidade, a crença, o desejo de Beethoven, com certeza eram nobres e com certeza são corretos. Apenas ele depositou as expectativas dessa realização numa pessoa que não desejava a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa palestra dá para ampliar, tem muitos outros detalhes que estão aqui dentro. Se vocês quiserem, avisem aí que eu faço uma versão maior, com mais detalhes, comentando as obras musicalmente. E a gente falou aqui, talvez a gente vai falar um pouquinho mais de algumas obras musicais, mas se vocês quiserem ouvir essas músicas que eu falei aqui, tem uma playlist no YouTube. É só você colocar o nome da palestra lá, Reflexos de Napoleão Bonaparte na obra de Beethoven, que lá tem uma playlist pública montada com essas obras aqui. E agora, se vocês quiserem comentando alguma coisa, vão comentando, a gente vai falando aqui um pouquinho mais das obras. Acho que deu tempo, eu percebi, né? Sim, foi ótimo, foi no tempo. A gente ainda tem, pelas minhas contas aqui, mais 10 minutos antes do Instagram cortar a live. E pelo que o pessoal comentou desde o início aqui, o pessoal já antecipou, falando que quer a versão completa, sim, pelo YouTube. Eu tenho certeza que o pessoal tá todo mundo aí aprovando. Tem alguns comentários bem interessantes aqui que foram feitos, e se o pessoal quiser continuar fazendo perguntas, olha só, por exemplo, a Marleide, ela fez um comentário aqui, ó: eu não sabia que Beethoven se irritou pelo fato de Napoleão ter se coroado. Aí ela perguntou, qual era a relação de Napoleão com o papado? Olha, quem nomeava o imperador, esses detalhes históricos aí eu vou deixar para os professores de história, mas quem tinha a tradição de nomear um imperador era a Igreja Católica, era o Papa, né, o papado. Então Napoleão, ele foi na mão do Papa, pegou a coroa e botou na própria cabeça e falou, tipo, você não manda em mim, quem manda em você sou eu. E pelo que se diz, né, ele se autoproclamou como imperador, né, na frente e de costas, dando as costas ao Papa, né, e o Papa depois só falou, enfim, esqueci a frase em latim lá, mas está consagrado como imperador. Este é o imperador de vocês, alguma coisa assim nesse sentido. O imperador sou eu, né? O imperador c'est moi. Mas tem um pouco dessa relação. Eu sei que os jacobinos, eles execravam qualquer relação com a igreja e foi uma perseguição danada. Eu acho que Napoleão, ele pelo menos tentava deixar essa relação, né, bem dividida, mas não sei se houve uma perseguição. Mas ficava claro que tinha uma rixa ali. Ele falava, o poder que era da igreja agora é meu também. Legal. O Breno está aí nessa live. Legal, Breno, que você está aí com a gente. Fala, cara! E o Breno fez um comentário interessante aqui também. Ele falou, encontrei um fato interessante. Em 1808, Beethoven recebeu uma proposta de Girolamo Bonaparte para ir trabalhar como mestre de capela da sua corte em Castel.
Foi sim. Mas, em contrapartida, 3 nobres vienenses. Isso é um fato interessante, não dava tempo de abordar tudo. O Beethoven, ele tinha inclinações para o Bonaparte, sim. E houve uma oferta para ele trabalhar para um irmão do Bonaparte. E Beethoven estava querendo ir. Ele iria mesmo. Só que o que aconteceu foram que os patronos dele em Viena, né, o Leibowitz, o Rudolf, fugiu o nome do outro, eles se juntaram e fizeram uma vaquinha e falou: a gente te paga 4.000 florins por ano e você tem uma única contrapartida para receber esse dinheiro. Você deve ficar em Viena e não deve aceitar aquele trabalho. Deram o dinheiro sem nenhuma obra, sem nenhum trabalho. Beethoven podia receber o dinheiro sem trabalhar. Acontece que aí Beethoven falou: vou ficar. Mas aí logo depois houve a invasão. Leibowitz faliu. O outro cara, que eu esqueci o nome, morreu. Ele caiu de um cavalo e se acidentou e morreu. E o Rudolf estava numa posição delicada. Acabou que a partir de 1810 ninguém pagou esse dinheiro aí que o Beethoven topou trocar os trabalhos aí. Um fato curioso também. Tem outra pergunta aqui que fala da relação que está relacionada aos dois. Realmente acho que é o fato mais conhecido, né, da relação, que é exatamente a dedicatória do Beethoven em relação para o Napoleão, né, em relação à Terceira Sinfonia Heróica. E aí o Cabralismo, enfim, não sei pronunciar esse nome aqui do rapaz, seja bem-vindo. Ele colocou: Beethoven chegou a modificar a Heróica depois da coroação? Não. Beethoven só trocou o título. A sinfonia tinha um título de Sinfonia Bonaparte e era dedicada a Napoleão Bonaparte. São duas informações diferentes. Uma coisa é você dedicar a obra a alguém, outra coisa é você botar um título nela. E ela tinha essas duas características. Então, Beethoven ele acabou tirando o título e acabou pegando o título de Sinfonia Heróica, e a dedicatória foi para o príncipe Leibowitz, que pagou os direitos da obra depois, mas essa foi a única modificação na estrutura da sinfonia. E ele adicionou uma pequena frase, né, também, né? Colocou entre aspas lá, a memória de um grande homem. Grande homem, exatamente, foi. Realmente teve esse epítetozinho aí também, dessa dedicatória aí. Mas em termos musicais não houve alteração. A obra é magnífica, vale a pena ser ouvida completamente. E um fato curioso, ele começou a escrever pelo quarto movimento. O quarto movimento foi o primeiro que ele escreveu. Baseado nas criaturas de Prometeus, né? Nas criaturas e nas variações para piano, né? O Opus 30, o Opus 33, que é Ctrl-C, Ctrl-V em versão orquestra. Quase isso, mas é bem pam-pi, né? Ele começou pelo quarto movimento, mas é curioso. Mas o primeiro e o segundo... São monstros, né? Até Nossa então, Senhora, é o que define a sinfonia para mim, aquele primeiro e segundo. O primeiro movimento, se você pegar da capo, considerando todas as repetições, os ritornelos, é um movimento com maior duração. Só o movimento já tem uma duração maior do que qualquer sinfonia clássica composta até então, né? Qualquer não, mas a maioria, né? Tem umas do Mozart não, a grande maioria, com certeza. A média de uma sinfonia clássica, realmente, os 3/4 movimentos, realmente não dava o que dá o primeiro movimento na Heróica. Com as repetições, realmente. E ele desenvolve, ele coloca um tema no meio do desenvolvimento. O desenvolvimento é para desenvolver os temas que já existem. Ele vai lá e coloca um novo. E que desenvolve na coda. É tipo, pô, eu quero realmente mudar o que é uma sinfonia, né? E tem aquele episódio da trompa, né? Que é um episódio fantástico também, do aluno dele, né? Do aluno, exatamente. Que a recapitulação, ele já antecipa, coloca, enfim, é uma coisa que dá pano pra manga, todo mundo pode pesquisar isso aí. Tem mais alguma pergunta aí? Se não tiver, eu falo desse episódio aí. Bem, acho que não, pode falar. Tem uma pergunta aqui, mas é associada a outra coisa. Tem uma pergunta do Vitor, mas eu acho que ainda dá tempo de falar. Mas certamente foi uma sinfonia que rompeu paradigmas, né? E é tida por muitos como a primeira obra que já está colocando um pezinho no romantismo, né? Com certeza, não é a primeira sinfonia completamente romântica, porque o terceiro movimento dela, né? Mas ela tem os elementos românticos lá dentro, ela tem dissonâncias fortíssimas, né? Inclusive com essa da trompa, aquele acorde
das cordas lá, bizarro. Ela tem, por exemplo, a primeira sinfonia do Beethoven que trata de expansão instrumental, que ele coloca 3 trompas ao invés de 2. E o pessoal, meu Deus, você vai colocar 3 trompas ao invés de 2? Ele falou assim, não só vou colocar 3 trompas, como eu vou dar um solo para 3 trompas numa sinfonia. Segura, baby, beijo no ombro, tchau. Foi basicamente bastante coisa nessa sinfonia. Quem não assistiu, assista. Sim. E confira lá, então, essa playlist que o Rafael recomendou, tá no YouTube, com o título da live, não é isso, Rafael? Isso, eu montei essa playlist muito rápida, tá? Então eu não peguei, assim, as melhores obras, não. Foi só, assim, todas as obras que eu fui falando aqui, elas estão relacionadas lá. Alguma gravação relevante boa delas. Algumas, eu só tenho uma gravação, algumas peças. Mas só botar o nome da palestra lá, vocês encontram a playlist com essas daí. Tem uma pergunta do Vitor, que ele fez lá atrás, mas eu quis deixar mais aqui para o final, porque aqui já foge um pouco com a relação de Beethoven e Napoleão, mas é especificamente relacionado a Beethoven. Ele perguntou se Beethoven chegou a ficar completamente surdo. Acredito que sim. Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. A surdez dele não foi imediata, foi progressiva. Ao longo da vida dele, ele foi ficando surdo, cada vez mais surdo, e provavelmente no final da vida dele, ele já estava completamente surdo. Ninguém sabe a causa. Tem muitas e muitas e muitas estimativas, né, hipóteses jogadas aí por especialistas médicos que leram, como é que é o nome? Detalhes, relatos médicos, testemunhos, descrição de sintomas, coisas desse gênero. Então, ninguém sabe exatamente o que ele teve. Já falaram que foi cirrose hepática, sífilis, hepatite infecciosa, envenenamento por chumbo, sarcoidose, doença de Whipple. Muita possibilidade. Muita possibilidade. Eu não tenho exame, né? Não dá para fazer. Bem, segundo a minha contagem aqui, temos menos de 1 minuto já para encerrar. Temos alguns comentários aqui fantásticos da Daniele Dumont, que acompanhou, do Thales Silva também, flautista, pianista, todos amigos nossos. Eu acho que vai ter que rolar uma segunda live aí, viu? Um repeteco para mais esclarecimentos, mais perguntas de todo mundo. Por exemplo, a Concheta mandou outra pergunta, né? O Fio está falando, coronavírus? Coronavírus não tinha chegado na época. Uma das causas pelo qual Beethoven morreu, coronavírus. Com certeza. Então, queria agradecer, Rafael, por ter dado essa aula aqui, que com certeza foi enriquecedor para todo mundo aqui. Essa live vai ficar disponível por 24 horas. E eu ainda vou ver, inclusive, uma forma de salvar para, de repente, publicar no IGTV aqui do Conservatório de Música e Artes de Brasília. Legal. Muito obrigado a todos vocês. Rafael, suas considerações finais. Qualquer momento pode cair, viu? Com certeza eu vou fazer um update, vou fazer uma palestra mais longa, com mais informações, falando dos personagens que estão em volta dessa história toda. Tem muita coisa interessante que eu não falei aqui hoje. Colocar imagens, diagramas, detalhar um pouco mais as campanhas de Napoleão. Tem coisa incrível. Dá pano para manga e, quem sabe, colocando uns trechinhos musicais para a gente ir acompanhando ao longo da discussão. Mas obrigado a todo mundo pelos comentários. A gente se encontra aí uma próxima vez. Até mais. Bem. Então, obrigado a todos, boa noite a todos. E quinta-feira que vem temos mais live aqui às 21 horas. Acompanhe aqui nas redes sociais do Conservatório, Instagram e Facebook, para vocês verem a programação. Mas já tem um post já fixado com a programação do mês, você pode conferir. Quinta-feira que vem, às 21 horas, te espero. Música na Melhor Idade. Música na Melhor Idade com a professora Maria Cristina. 3, 2, 1...